Olá, sejam bem-vindos ao canal Whindeson Moraes Digital 2. Eu venho nesse vídeo apresentar para vocês a história de 12 empreendedores que vão inspirar você cada vez mais. Quando eu trago algo sobre o empreendedorismo, eu estou trazendo algo que de fato, se você não está vivendo disso, passou pela sua cabeça e viver disso. Também sei que você pensou nas dificuldades e os riscos que isso poderia acontecer diante dessa decisão. O que eu posso falar sinceramente é que o empreendedorismo é algo que te dá liberdade, te dá flexibilidade, te dá qualidade de vida com a sua família. No início pode ter desafios, vão aparecer desafios, e se você estar preparado para isso, ou então você está aberto para aprender dentro desse processo, é algo que você pode fazer. A forma de você iniciar pode ser várias. Você pode se manter num CLT, carteira assinada, e nas horas vagas está abrindo e desenvolvendo esse negócio próprio, que com o tempo você pode fazer essa transição. Ou aquelas pessoas que de fato, literalmente saem do trabalho e vão viver, se coloca nesse limiar do desafio. São várias formas, enfim, cada um com a sua coragem, com o seu desafio. Saiba que alguns pontos podem levar algum tempo, para de fato dar frutos. Então vai depender da sua mentalidade. Então, baseado nisso, eu vou contar a história, desses empreendedores e conhecer as histórias de empreendedores de sucesso que começaram do zero pode ser uma excelente fonte de inspiração para você, para quem está começando. Então, inclusive, algumas são tão surpreendentes que até parecem ficções. Sem ter dado uma empresa altamente lucrativa, sem contar com dinheiro de família, começando de forma realmente humilde, eles conseguiram chegar lá. É por isso que as pessoas de sucesso nos negócios estão aí para mostrar justamente que é possível, sempre é possível, alcançar os objetivos, seja lá qual for o seu ponto de partida. Muitas lições podem ser tiradas e muitos erros podem ser evitados, especialmente o erro de desistir. Está pensando em abrir um negócio? Ou anda com dificuldade de levar a sua empresa adiante? É hora de você ver a relação de cases de sucesso, do empreendedorismo. São gigantes como você, que deram o primeiro passo e não olharam para trás. Vamos nessa? Eu queria fazer só uma observação antes de a gente continuar, e eu de fato mostrar. É preciso que a gente queime as pontes, queimar a ponte para não poder olhar para trás, porque se a gente olha para trás a gente corre o risco de voltar, e todo o processo de crescimento ele passa por queimar pontes. Então imagine dois polos, tem uma ponte, vamos dizer que esse polo de cá ele é um polo antigo de hábitos ruins, e aqui essa ponte liga a esse novo hábito, sucesso. E aí quando eu passo, eu queimo, destruo essa ponte para não ter possibilidade de voltar ou pensar na possibilidade. Ou isso funciona, ou isso precisa dar certo comigo. Então essa é a mentalidade. Então vamos para 7 histórias de empreendedores de sucesso que começaram do zero. Se você quer se inspirar de verdade, então você vai conferir as histórias de empresários de sucesso que superaram todos os obstáculos para conquistar seus sonhos. Então fique até o final para ver todas as histórias que eu tenho aqui para compartilhar com você. O primeiro empreendedor é Ralph Lauren.
Quem nunca viu uma camisa com o famoso logotipo de um homem jogando polo? A marca é tão conhecida que se tornou o próprio nome desse estilo de camisa, de manga curta e gola com botões. O que nem todo mundo sabe é que o homem por trás da grife, o famoso estilista Ralph Lauren, cujo nome é similar de moda em todo o mundo, cresceu com um filho de imigrantes pobres do bairro do Bronx, em Nova York. Ele nasceu em Ralph Lufft, em uma família de judeus que havia fugido da guerra da Bielorrússia. Conseguiu trocar de nome no final da adolescência, depois de sofrer muito bullying por causa da sua origem. Para se distrair das condições difíceis em que vivia, seu escape era o cinema. Passava quase todo o tempo livre imerso nas diferentes realidades mostradas na tela. Fascinado pelos filmes, revelaria anos depois que suas conquistas improváveis para o menino pobre do Brooklyn foram inspiradas na ficção. Ainda jovem, conseguiu um emprego vendendo gravatas em uma loja chamada Brooks Brothers. Em seu trabalho, imaginando se os homens americanos não estavam dispostos a um estilo um pouco mais ousado, então desenhou sua própria linha de gravatas com um corte diferente, mais largo do que se usava na época, nos anos 1960. O sucesso, porém, não foi instantâneo. Aos 28 anos, quando trabalhava para a fabricante Bell Brumer, Ralph conseguiu convencer a companhia a fabricar sua própria linha de gravata. A partir daí, fundou a sua própria empresa e expandiu para as outras peças de vestuário, isso sem nunca ter frequentado uma escola de moda. Hoje, o valor de Ralph Lauren Corporate está estimado em 7,3 bilhões, segundo a Forbes, e a companhia é uma referência mundial entre os negócios de sucesso. Um outro empreendedor inspirador para a gente é o John Cohen, fundador do WhatsApp. John Cohen, fundador do WhatsApp, é mais um dos empreendedores que começaram do zero. Por trás do aplicativo que facilita a comunicação mais de 2 bilhões de usuários e não para de crescer, existe uma história de grande superação. Cohen nasceu em um vilarejo pobre, em uma área rural próxima à Ucrânia, então parte da União Soviética. Sua casa não tinha água quente e a escola que ele frequentava não tinha banheiro. Então as crianças precisavam sair para a área externa e a temperatura de menos 20 graus no inverno. Nessa época, seus pais tinham medo de falar ao telefone com receio que o governo soviético pudesse estar escutando. Você pode ler 1984, o livro de Jeremy a respeito do controle do Estado sobre a população, mas viver lá era experimentá-lo. Aos 16 anos, em 1992, ele e sua mãe e sua avó conseguiram se mudar para a Califórnia. Mas as dificuldades não terminaram. Seu pai ficou na Ucrânia, obviamente ainda não existia o WhatsApp para encurtar a distância. Nos Estados Unidos, 3 viveram em instituições cedidas pelo governo. Para comer, também dependiam da assistência. Durante algum tempo, sobreviveram à base dos selos de comida, um programa social de nutrição no qual as pessoas recebiam pequenos cartões que podiam ser trocados por alimentos nos mercados. Jean Cohen conta que chegou a estudar matemática e ciência, mas era ruim em ambos. Porém, mesmo sem diploma de faculdade, foi se aproximando do mundo da tecnologia e teve uma série de empregos até chegar ao Yahoo. Lá conheceu o Brian Acton, que seria o cofundador do WhatsApp, e os dois deixaram a empresa no mesmo dia, em 2007. Em 2009, lançaram seu aplicativo, que inicialmente servia apenas para indicar o status quando o usuário não podia atender uma ligação, estou em reunião, coisa do tipo. Porém, isso não deu em nada. Curiosamente, naquela época os dois fizeram entrevista para trabalhar na Facebook, porém foram rejeitados. Depois que aprimoraram o WhatsApp, mudaram o seu foco para mensagens instantâneas.
e o negócio decolou. Eles alteraram bastante o projeto inicial, mas continuaram fiéis aos seus lemas de início, sem propaganda, sem armazenamento de mensagem. Devido à sua história de vida, fazia todo sentido que Jacobs trabalhasse pela democracia das comunicações por telefone. Em 2014, ele e Brian Acton venderam o WhatsApp para o Facebook, empresa que havia rejeitado poucos anos antes, e se tornaram bilionário. Terceiro empreendedor é o Oprah Winfrey. É tão influente que, mesmo nunca tendo exercido um cargo político, o seu nome volta e meia é cogitado para a presidência dos Estados Unidos. Inacreditável para uma menina que nasceu de uma mãe solteira, adolescente em uma zona rural de Mississippi nos anos de 1950. Nossa época, antes dos direitos civis, em um estado sulista, negros poderiam ser presos ou mortos por tentarem votar ou simplesmente entrar em um restaurante para brancos. Nos primeiros anos de vida, Oprah foi criada pela avó, que fazia vestido que ela com um saco de batata, conteúdo em inglês. Depois dos 6 anos, foi morar com a mãe em Milwaukee. A mãe, com dificuldade para criar sozinha as 2 filhas, mandou Oprah para viver com um suposto pai, que na época tinha se tornado um barbeiro no Tennessee. Anos depois, outro homem alegou ser seu verdadeiro pai. Oprah conta de ter sido vítima de abusos sexuais durante a maior parte da infância e aos 14 anos ficou grávida, mas o bebê nasceu morto. Assim, tudo ela sofreu se tornou combustível para o sucesso que viria a obter. Oprah transformou o mundo dos talk shows com a sua abordagem direta, sincera e confessional. Sua família não acreditava nas histórias de abuso que ela havia contado, mas o mundo acreditou. Em sua jornada, Oprah deu voz aos oprimidos e ajudou a mudar a cultura do seu país e de muitos outros. Impulsionada pelo seu programa, foi um sucesso de audiência durante 25 temporadas e Oprah criou um império. Hoje, seu valor de mercado é de 2,5 bilhões, segundo a Forbes. Vamos a quarto empreendedor, Alberto Saraiva, criador do Habib's. As histórias de gente que venceu começando do zero não são exclusividade dos Estados Unidos ou países mais ricos. Você sabia que uma das maiores redes de fast food do Brasil tem uma história que começou trágica? O pai de Alberto Saraiva trouxe a família de Portugal para o Brasil em busca de novas oportunidades. Quando Alberto tinha 17 anos, a família se mudou no interior do Paraná para São Paulo, para que ele pudesse perseguir o sonho de ser médico. Para pagar as contas, seu pai comprou uma padaria, porém o negócio não era tão bom. A situação ficou bem pior em um assalto ao estabelecimento. O pai do Alberto foi assassinado. Mesmo abalado e traumatizado, o Alberto trancou o curso de medicina e assumiu o empreendimento do pai. Mas a padaria não tinha equipamentos velhos, pouca mão de obra e muita concorrência. Sua estratégia foi vender o pão 30% mais barato que os concorrentes. Pouco mais de um ano depois vendeu a padaria. Agora, faturando bem, para o outro português voltou a estudar. Durante o restante do curso de medicina, porém, sempre dividiu suas atenções com as outras empreitadas. Criou a Casa do Pastel, sempre vendendo baratinho, fez sucesso, assim como o nhoque da Forgasa e da pizza. Quando se formou, Alberto guardou o diploma e voltou para trás do balcão e nunca exerceu a medicina. Um dia conheceu um cozinheiro que lhe pedia emprego e o homem era especialista em comida árabe. Nascia assim o Habib's, que está entre as empresas de maior sucesso do Brasil e emprega 22 mil colaboradores em 421 restaurantes de todo o Brasil, vendendo 600 milhões de esfirra por ano. Flávio Augusto da Silva, o WhatsApp.
Flávio Augusto da Silva é nascido e criado na periferia de Rio de Janeiro, filho do pai militar e de mãe professora de rede pública. Como tantos milhões de brasileiros em grandes cidades, gastava horas do transporte público diário. Não chegou a fazer faculdade aos 19 anos, começou a trabalhar em uma escola de inglês vendendo cursos de um orelhão telefone público. Em 4 anos virou diretor regional comercial da empresa, percebeu que o mercado estava mudando e passando a exigir o inglês. Então decidiu lançar uma novidade para a época, inglês para adultos. Ele e a mulher, Luciana, pegaram um empréstimo de 10 mil cada e iniciaram o WhatsApp, uma escola que cobrava mais caro que a maioria, mas oferecia um curso completo em 12 meses. Flávio chegou aos 26 anos com 24 escolas e 1,2 mil funcionários. Ele vendeu a rede com 393 afiliados ao grupo Abril Educação em 2013 por 877 milhões e a recomprou em 2015 em crise por 398 milhões. Depois de reestruturação, em 2017 vendeu 35% da WhatsApp da Carlo Luiza, criador das escolas Wizart, formando uma role de educação. Em 2013, diversificou bastante o negócio ao adquirir o clube do futebol Orlando City, nos Estados Unidos, por cerca de 240 milhões e logo contratou o astro brasileiro Kaká. Para se dedicar somente à educação, vendeu o clube em 2021 por valores estimados pela imprensa entre 400 milhões e 450 milhões. Além de bilionário, o empreendedor de sucesso Flávio se tornou um guru do empreendedorismo. Uma das principais bandeiras que defende é inspirada na própria na própria história de vida. A capacidade de realização de qualquer pessoa, ainda que começando do zero ou enfrentando grandes obstáculos. A sexta Eloy Dávila, Fly Tour, a sexta empreendedora. Aos 9 anos, Eloy Dávila fugiu da casa da irmã que o criava, escapando de um cunhado alcoólatras e violento em Rio Negro, interior do Rio Grande do Sul. Foi até São Paulo de carona e viveu nas ruas trabalhando como engraxate e vendedor de jornal, entre outras profissões. É o empreendedorismo, em alta. Chegou no Rio de Janeiro, depois de trabalhar lavando, guardando carros, virou office boy na agência do turismo Estela Barros. Esse foi o seu primeiro contato com o ramo que o tornaria milionário. A dona deixava que ele dormisse no sofá da loja, o que permitiu sair da rua depois de muitos anos. Com o tempo casou-se, teve filhos, chegou a acumular 3 empregos simultâneos, depois ficou desempregado. Tornou-se representante do Brasil na rede de hotéis Pan-Americano, trabalho que o levou a criar Edo Representações. A Edo foi embrião da Flytour, empresa líder em emissões de bilhetes aéreos na América Latina e maior agência do Brasil de Business Travel, viagem para empresas. O sétimo empreendedor é o Geraldo Rufino J.R. Diesel. Após a morte da mãe, Geraldo Rufino abandonou a escola da 2ª série e, aos 7 anos, ainda criança, recolhia latinhas para vender no Ferro Velho. Morava na favela do Sapê, em São Paulo. Voltou a estudar aos 13 anos, por exigência do gerente do Play Center, que contratou como office boy. Foi conquistando seu espaço aos poucos, até que por volta de 25 anos tinha 2 caminhões que usava para transportar adubo. Em um acidente em 1985, seus 2 caminhões ficaram inutilizáveis, sem seguro, viu-se obrigado a desmontar e vender as peças. Foi um golpe fatal para o seu negócio, mas em meio à adversidade ele percebeu que havia espaço para esse trabalho no mercado. Nascia assim J.R. Diesel, que se tornou a maior empresa de América Latina em reciclagem e desmontagem de veículos. Então, gente,
nessa primeira parte desse vídeo, né, vai ser dividida em 3 partes. A partir da história de cada um, a gente percebe que é breve a história, mas a gente percebe o quanto alguns pontos importantes ali na história. E com essa história, a gente remete que nem tudo foi flores. A gente vê o resultado das pessoas, mas a gente não e nem imagina o quanto essas pessoas passaram por dificuldade, quantas mudanças, quantos empregos, quantas profissões, até de fato chegar ao negócio milionário, ao negócio de sucesso. Passaram várias etapas, passaram muitas coisas. A gente só vê o resultado final achando que foi muito fácil de chegar. Então, a reflexão, né, desse vídeo é que tem uma plantação, tem desafios, tem dificuldades. Você vai passar por dificuldades, tem altos e baixos, mas a perseverar, não desistir, continuar, determinação, o estudo, né, o estudo do que você está fazendo, o aprimorar, são fundamentais nessa caminhada. Eu espero que tenha feito sentido essa primeira parte para você. Qualquer dúvida é só mandar mensagem aqui nos comentários. E se fez sentido para você, curte, compartilhe, deixe seus comentários e fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.